Vamos lá para mais uma? Bora! Bora! Nós vamos aqui com 58 pessoas, tem uma parte da nossa equipe, né? Eu queria aí primeiro agradecer todo mundo que está super interessada nessa pauta, né? A Aline vai trazer aí uns pontos importantes. A gente tem uma convidada também especial, né, Aline? Andréia, tá aqui também. Andréia Andrade, que é a nossa consultora do programa do IB, né, que está fazendo toda a parte aí, ajudando e apoiando na implantação do PYP. Algumas famílias já conhecem a Andréia, tiveram essa oportunidade. Sinei também vai colaborar com a questão aí do DP, né? Então, quero que seja uma conversa bem bacana, que vocês possam colocar as perguntas no chat para o final, né? Até porque o que nós vamos conversar com vocês foi a partir das perguntas que foram levantadas. Então, a gente está bem alinhado, né? Então, assim, queria passar. O Fê, eu acho que está aberto aí. Ai, perdão. Imagina. Lá, o seu microfone está fechado. Vou passar a palavra para a Andréia, que vai trazer aí a parte de contextualização do nosso processo, né, quando começamos a mexer nisso, e final de 23 para 24, e depois como que nós estamos avançando nesse processo da jornada aqui na Castanheiras, tá bom? Gente, bom encontro para nós, né? Vamos lá? Vamos lá, Cláudia, estou aqui com vocês. Obrigada pelo convite, eu já me sinto em casa com essa turma, mesmo aqui nos bastidores e sem muito contato com os pais, eu já me sinto bem próxima de todos vocês. E é um prazer estar aqui hoje à noite. E quando a Cláudia pediu para eu abrir, para fazer essa contextualização, Cláudia e Aline, né, elas estão passando aí sobre o encontro, vocês receberam uma pesquisa. Eu sei que poucas pessoas puderam retornar, somente 8 retornos. Eu li os retornos de vocês e vocês querem saber mais sobre como é que tudo isso se dá na prática, como é que, principalmente o Fundamental 2 entra, como é que se faz esse alinhavo entre o PYP, o Fundamental 2 e o diploma, muita preocupação com o inglês, né, nesse percurso, se o aluno vai chegar preparado ou não. Mas antes da gente falar disso, eu não vou falar que nada disso é importante, tá, porque a gente vai entrar nessas questões bem práticas, mas a gente precisa falar antes, né, e ter certeza de que todo mundo entende. Andréia, eu acho que tem Roberta ou Roberto, porque não está dando para eu ver aqui. Parece que está aberto o microfone. Sabe desligar? Tá vendo ele sim? Vocês estão... fechou, Rô? Obrigada. Legal, que fica com menos ruído, né? E eu vou pedir para vocês, se vocês puderem passar para o próximo, então, porque eu acho que a Aline já falou sobre esse, e também falou um pouquinho sobre o que as famílias querem saber, e eu endossei aqui agora. E a Aline trouxe a questão da jornada, né, da coerência em relação à jornada, e trouxe aqui esse slide, falou, fala esse slide, contextualiza, como é que a gente estava e para onde a gente vai agora, né? Na verdade, vocês já são uma escola IB há mais de 10 anos, né? Só que uma escola IB que tinha o programa no ensino médio e opcional para alguns alunos. Quando a gente tem essa situação, parece que o IB é mais tratado como aquele exame, uma prova que você faz e todo um percurso, uma jornada acadêmica rigorosa, muito voltada para quem quer estudar no exterior ou algo muito específico, né? Só que lá em 2023, quando eu cheguei na Castanheiras, eu cheguei por conta de um contexto muito específico e muito bonito da Castanheiras, muito corajoso. Às vésperas de completar 20 anos, a escola percebia que precisava revisitar
a sua própria cultura. E foi aí que a Cláudia fez um convite, não só para que eu entrasse na assessoria à escola, e não somente para implementar o PYP, mas para ajudar nessa coerência, nesse alinhavo, né, entre todos os ciclos, mas ela contratou um trabalho muito forte, a escola contratou um trabalho para mapear a cultura escolar, a cultura da escola. E vocês, alguns de vocês, eu entendo que participaram, porque foi um trabalho bem profundo, realizado por uma empresa chamada Nexo. E teve uma coisa muito interessante que eles trouxeram, num dos dias eles falaram o seguinte: cultura envolve um constante movimento de repactuação. Então, na verdade, quando a gente olha para as próximas décadas da escola, e tanto os mantenedores, como as lideranças, e essa decisão de abraçar a educação internacional como um compromisso para todos, né, a escola revisita a sua própria cultura, e a gente precisa olhar para isso, para entender o que significa para além de um exame, para além do inglês entrando com mais força na escola. É muito maior do que isso, né? Então, a gente fala, sim, de mexer na cultura da escola, por isso que traz algum desconforto. Mas, se é o melhor, a escola entendia que tinha que ser para todos. Então, como é que vai ser opcional? E foi aí que se tomou a decisão de implementar o programa do PYP do 1º ao 5º ano, ao mesmo tempo que se elaborava o percurso para transformar o diploma para todos, para viabilizar o programa do ensino médio para todos. Agora, para o IB, o que significa educação internacional? Né? Educação internacional nada mais é do que o compromisso com formação de mentalidade internacional, desenvolvimento de mentalidade internacional. E mentalidade internacional, ela envolve 3 eixos importantes: um ambiente multilingüe, e no caso do IB, os 3 idiomas oficiais do IB são inglês, espanhol ou francês. Então, a escola necessariamente tem que adotar uma dessas línguas de instrução em parte da jornada dos alunos para poder adotar os programas. Segundo eixo da mentalidade internacional é a compreensão intercultural, que vai além do respeito às diferenças. É o convívio, é a integração entre as diferenças e como é que eu incorporo essa diferença no meu jeito de ser, né? E transformo a minha vida a partir das diferentes culturas, dos diferentes jeitos de ser, entendendo que o outro com a sua diferença também pode estar certo, né? Não é só o meu jeito que está certo. E o engajamento com as questões globais. Só que quando a gente fala de uma certificação, muitas vezes a gente vem de uma cultura que acha que é mais utilitarista, né? Que é uma ISO para a gente colocar em algum lugar no logo, do lado do logo da escola. Mas essa certificação, ela envolve uma auditoria constante e envolve padrões e práticas. Fechou, Andréia? Achei isso. Toquei aqui no meu microfone, está muito sensível, meu bichinho. Onde que eu parei? Até onde vocês escutaram? Experiências e práticas. Oi? Experiências e práticas. E experiências e práticas que o IB traz, e cada escola vai adequar esses padrões e práticas à sua maneira. Então, a beleza de adotar o IB na Castanheiras é que a Castanheiras valoriza, mantém e reafirma a sua identidade como escola brasileira e amplia os seus horizontes, amplia suas perspectivas e amplia as possibilidades para os alunos com essa questão da perspectiva internacional nas entranhas do currículo. E aí, gente, quando a gente fala especificamente do IB, e eu estou assessorando a escola porque eu tenho muitos anos de experiência no IB, para o IB, o Learner Profile, e eu acredito que alguns de vocês já saibam do que eu estou falando, que é o perfil do aprendiz IB, né, aqueles 10 atributos,
é a representação máxima para o IB do que significa a mentalidade internacional. Né? Então, se a gente quiser, na prática, o que é mentalidade internacional? Vamos ler os 10 atributos e ver a descrição de cada um. É disso que a gente está falando. Então, é um percurso de uma vida inteira. Mas a beleza é que não é só para os filhos de vocês. Porque aprendizes somos todos, né, gente? Então, não é o perfil do estudante, é o perfil do aprendiz. E aprendizes, eu entendo que sou eu aqui com vocês nesse momento, aprendendo com essa troca. É cada um de vocês aprendendo na jornada da parentalidade, aprendendo com a vida de vocês, nas jornadas profissionais de cada um, aprendendo uns com os outros. Né? Então, é um percurso de uma vida. E nesse caminho, a escola teve que, então, ver sua coerência e revisitou sua própria missão e os seus valores, que se mantém muito ainda na identidade da Castanheiras, mas passa a incorporar, ela revisitou, até reescreveu os seus valores, né, no seu compromisso com, eu não vou ler toda a missão do IB e da Castanheiras, porque eu acho que ia ficar muito entediante para vocês, mas o que eu acho importante é vocês saberem desse exercício, até porque vocês vão ver esses cartazes em vários painéis da escola, em vários murais da escola, porque a gente precisa multiplicar, né, essa intenção. A missão revela o propósito e a intenção de promover uma educação transformadora, né, que eu não estou conseguindo ler aqui, mas deixa eu ver se eu consigo abrir. Que integra as perspectivas brasileira e internacional na formação de jovens ativos, íntegros e indagadores. Proporcionar aprendizagens significativas e vínculos afetivos, inspirando cada estudante a compartilhar seus saberes com competência, propósito, empreendedorismo, consciência intercultural e compromisso com a ação social. Então, a Castanheiras, nesse revisitar, já incorporou vários elementos da educação internacional nessa sua intenção. E fez o quê? Fez uma integração, fez uma reflexão para ver até em que medida essa missão, ela dialoga com a missão do IB. Né? Porque a gente começa daí, gente, nós somos educadores, vocês estão confiando os filhos de vocês, a educação dos filhos de vocês à Escola Castanheiras, então isso tem que ser feito de uma forma grandiosa mesmo, com muita responsabilidade, e sempre pensando em décadas, né? Na Castanheiras eles ficam 12 anos, numa escola que tem educação infantil, a gente fala aí de 16 anos, então é uma vida, são 2 décadas mesmo, né? E então eu precisava contextualizar isso para vocês, e vou pedir para vocês, assim que vocês visualizarem, a partir da próxima semana, talvez, já na escola, esses losangos com os valores e a missão da Castanheiras e a missão do IB, parem para ler. Por quê? Porque a coerência no equilíbrio entre rigor acadêmico e a formação integral dos filhos de vocês, à luz dessa perspectiva internacional, ela depende da intencionalidade de todos nós, né? O Family School ajuda todo mundo a buscar essa coerência, porque quando a gente traz os pais junto da escola, a gente tem mais gente ajudando a escola a se manter coerente, né? E ela tem que ser coerente a partir do seu propósito. E isso precisa estar explicitado o tempo inteiro, que é o porquê da gente existir, porquê da gente estar junto. Então, não é só o IB, né? É um jeito de ser Castanheiras que aperta um botãozinho refresh para a questão da educação internacional para todos, da forma Castanheiras de ser, né? E por isso, eu já vou dar uma resposta que eu sei que é uma aflição de vários pais, e eu, como assessora, como a Cláudia falou, né, consultora, eu tenho meus anos de experiência, a maior parte da minha vida é como diretora de escola, e diretora de escola IB, né? E eu acho que a escola seria muito irresponsável se implementasse o MYP agora,
nesse momento. E eu não vejo necessidade nenhuma nesse momento de se fazer isso. Por quê? Porque a escola já reúne. O que a escola já fez? Ela já fez, passou todo um fiozinho de ouro e alinhavou todo o currículo do primeiro à terceira série do médio. Né? Isso inclui o Fundamental 2, é a mesma escola. O perfil do estudante é o mesmo. Ele não sai do quinto, vai para o sexto, não, agora a gente não quer que você seja mais nem caring, communicator, risk taker, nada disso, nem communicate, nem knowledgeable, acabou tudo aquilo. Depois volta só lá no diploma. Não é isso. Tem todo um alinhavo e uma continuidade muito bonita, né? O GOA, o programa que a Aline vai explicitar depois, ele se comunica diretamente com os approaches to learning do IB, que são as habilidades em 5 eixos específicos. E tanto o Learner Profile como as ATLs, que são essas habilidades, eles fazem todo o percurso central do IB. Então, a Aline agora fica com vocês para dizer como é que essa jornada ela se coloca na prática. Mas eu espero que eu tenha deixado para vocês esse sopro de renovação, o sopro que a escola fez, né, que está fazendo junto com vocês, que é muito bonito, é corajoso, é necessário em tempos de mudança, contemporâneos, sempre foi, né? Mas hoje eu acho que é tudo muito mais acelerado. E contem comigo. Eu não sou uma assessora, eu sou bem mão na massa com a escola. Eu estou aí praticamente toda quarta-feira. Nada assessora, né? E estou à disposição de vocês. Eu vou estar aqui até o final, se tiver alguma pergunta que eu possa responder e ajudar vocês, eu fico por aqui, tá? Mas eu queria fazer esse contexto porque eu sou essa pessoa que volta sempre para a essência. Por que a gente está fazendo o que está fazendo, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade. Agora vamos ver como é que essa jornada se concretiza e ver se a gente consegue, nesse percurso, responder todas as questões. Vamos lá, Aline. Obrigada, Andréia. Bom, nesse slide, né, nessa segunda etapa da nossa conversa, a gente começa a falar um pouquinho sobre os pilares da educação IB e como eles são traduzidos e como eles são percebidos nas experiências que as crianças vivenciam desde o primeiro ano até o final do ensino médio. Alguns deles, né, como a mentalidade internacional e o Learner Profile, a Andréia já descreveu, né, bastante na fala dela, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do currículo conceitual, né, e das abordagens de ensino. Alguns spoilers para vocês nessa apresentação, né, porque as ATLs, juntamente com o GOA, merecem um capítulo bastante especial do nosso programa formativo e dialogado com vocês, família, né? Então, a gente vai ter um Family School dedicado às ATLs e à GOA, e também um outro Family School dedicado à questão do desenvolvimento da língua inglesa. Mas a gente vai abordar um pouquinho desses pontos, porque eles são eixos estruturantes da educação que a gente está fazendo, né? Então, com relação às ATLs, né, seguindo essa lógica, para que a gente consiga desenvolver esse ser humano, as qualidades desse ser humano que a gente quer nesse mundo, a gente vai contar com uma série de habilidades transferíveis que vão ajudar o aluno a fazer conexões, a estudar, a pensar na forma como ele se comunica, a pensar na maneira como ele estrutura o conhecimento e como ele manipula as informações. Essas são as ATLs, né, que são os Approaches to Learning. De que maneira a gente vai abordar o ensino e aí, consequentemente, de que maneira o professor também vai rever as suas práticas para que a gente ajude o aluno a aprender, né, porque as informações estão aí e as grandes habilidades que eles vão precisar ter, né, que nós hoje temos e que eles vão precisar cada vez mais ter com profundidade, tem a ver com a manipulação desse conhecimento, dessa informação,
né? E a ser essa pessoa que tem essa habilidade de se relacionar, de se comunicar, de estudar, né? De desenvolver estratégias de metacognição mesmo, né? Que é pensar sobre a aprendizagem, aprendendo a aprender, para que eles consigam levar isso vida fora. E eles vão fazer isso por meio de um currículo que é costurado muito mais por meio dos conceitos do que por meio de fatos apenas, né? Ou de memorização de informação. Então, a gente vai organizar todo o nosso currículo com os grandes conceitos, juntamente com as habilidades e competências da BNCC, costurando isso do início ao fim, para garantir, né, que eles desenvolvam essa habilidade de transferir esse conhecimento e esses saberes dentro de todas as áreas. Né? Agora, como é que isso acontece na prática? Que é o que a gente vai ver agora. Uma outra questão, né, que é muito importante nesse movimento de alteração, né, de revisitação da escola, é o papel que a língua inglesa passa a ter nesse modelo, né? Então, sendo uma das 3 línguas oficiais do IB, sendo a nossa língua oficial juntamente com o português, a gente tem agora um jeito diferente de entender o lugar dessa língua no currículo e no desenvolvimento dos alunos. Então, além de aprender inglês, porque a gente precisa garantir, né, que ele aprenda inglês, a gente vai garantir também que ele aprenda em inglês, e são 2 coisas diferentes, né? Então, enquanto que de um lado aqui, à esquerda do slide, eu estou falando de habilidades muito mais relacionadas a uma comunicação interpessoal, que é aquilo, garantir que ele sobreviva na rotina, que ele estabeleça conversas, que ele consiga socialmente usar a língua para transitar no mundo. Ele também vai aprender academicamente em inglês, então ele vai aprender ciências em inglês, ele vai aprender social studies em inglês, ele vai desenvolver habilidades de leitura, compreensão de texto, produção de texto, argumentação, pesquisa, tudo isso na língua inglesa. E isso vai mobilizar uma série de outras habilidades para torná-lo bilíngue, né? Então, quando a gente fala de educação bilíngue, a gente está falando das 2 coisas. A gente está falando que é necessário garantir, sim, que ele tenha essa proficiência, esse conhecimento da língua, mas que ele também desenvolva habilidades acadêmicas na segunda língua. E é o que a gente vai fazer por meio da maneira como a gente organiza esse currículo. E como é que ele está organizado, né? Aqui, um quadro explicativo para vocês entenderem, acho que essa é uma grande dúvida que as famílias trazem sempre quando a gente está conversando, que é sobre, não só o inglês, a gente tem também o espanhol, é uma escolha da Castanheiras ter o espanhol por um contexto geográfico, social, geopolítico que a gente tem no nosso país, né? É a segunda língua mais falada no mundo, só perde para o mandarim, por uma questão de números, né, de falantes nativos, mas e a primeira língua não nativa mais falada no mundo é o espanhol, né, numericamente. Então, a gente tem aí também uma valorização do espanhol e uma entrada do espanhol a partir do 4º e 5º ano. Mas do 1º ao 3º, a gente tem essa porcentagem que vocês conseguem observar nos gráficos, né? Então, a gente tem 55% de língua inglesa e 45% de língua portuguesa. Nós temos, no 4º e 5º, 42% de língua inglesa, 5% da carga horária total em espanhol e 53% em língua portuguesa. 6º e 7º ano, com 37% de inglês e 58% de português, 5% de espanhol. A porcentagem de espanhol se mantém, porque são as mesmas aulas, a partir de a gente trabalhar com uma carga horária de 2 aulas semanais. No 8º ano, a gente tem 30% em língua inglesa, 65% portuguesa. 9º ano, 30% também em língua inglesa
e 65% língua portuguesa. E no ensino médio a gente tem uma pequena diferença, porque a maneira como a gente organiza o Diploma Program é um pouquinho diferente, né? Então, o Diploma Program não começa no primeiro semestre da primeira série do ensino médio. Ele começa no segundo semestre da primeira série e ele termina, ele é um programa que tem 2 anos de duração, e aí ele termina no primeiro semestre da terceira série. Então, dos 6 semestres de ensino médio do nosso aluno, 4 são... tem uma determinada organização curricular. E aí, o primeiro semestre da primeira série e o último semestre da terceira série tem uma outra organização, inclusive pensando lá na frente nos vestibulares, enfim, a gente vai chegar lá com a nossa conversa, né? Então, esse foi um outro grande movimento que a Castanheiras faz, de tornar a escola bilíngue, e para isso, dentro das normativas que a gente tem no estado de São Paulo, do que uma escola precisa garantir para que a educação seja considerada bilíngue, uma série de alterações foram feitas, e essas são as acomodações que a gente tem hoje na escola. Quais são os objetivos, né, de cada momento da língua? Então, do 1º ao 5º, o que a gente entende? Em especial do 1º ao 3º, né? As crianças estão chegando na escola de contextos diferentes, e algumas com uma certa bagagem já em língua inglesa, outras sem bagagem. A gente tem alunos, e isso vai acontecer ao longo da vida escolar, mas na primeira série, né, no primeiro aninho, isso acontece de uma forma muito intensa, que é quando a gente recebe os alunos vindos de outras escolas. Então, o foco principal é garantir que ele entenda e comece a desenvolver habilidades básicas de compreensão, e aí depois de fala, e depois de leitura, e depois, por último, de escrita na língua. Então, há um processo que acontece do 1º ao 3º, que vai englobar muito ele se perceber nesse mundo inglês, o reconhecimento dos sons, das palavras e das rotinas mais comuns, das orientações, dos comandos de sala. Eles já começam a desenvolver também vocabulário acadêmico, que a gente fala. Então, tudo que eles estudam nas Units of Inquiry, que são as unidades de investigação, eles fazem em inglês, e as professoras e professores trabalhando com todo um suporte necessário, estratégias pedagógicas, metodológicas, para auxiliar nessa aquisição de vocabulário. Eles estão entrando em contato com a língua. Então, rotinas estáveis, músicas, leituras, contos de acumulação, que são aquelas histórias que a gente vai repetindo, e eles vão aprendendo dessa forma natural, porém intencional. E aí, no 4º e no 5º, eles já estão maiorzinhos, já começam a entender essa língua de um jeitinho um pouco mais maduro, e a gente começa também um trabalho com um pouco mais de exigência na parte da escrita, na parte da leitura, que vem sendo trabalhada desde o 1º ano. Né? Então, as aulas em inglês e de inglês acontecem ao longo da vida escolar, isso é algo que se mantém do início ao fim. Né? Nós temos os programas de literatura integrado, então todo o desenho literário da escola, todas as escolhas dos títulos, elas também percorrem um caminho metodológico muito bem costurado, para que, ao longo da trajetória, nas 3 línguas, os alunos sejam expostos a literaturas de diferentes países, né, para que a gente promova um ensino de língua e um repertório cultural, linguístico, que é multicultural, sem privilégio de um ou outro país, tudo isso casado e costurado com a língua materna, que é o português. Eles passam, a partir do 4º ano, a fazer uma avaliação externa, diagnóstica, que é esse momento em que a gente olha para a performance dos alunos em todas as habilidades, da parte de oralidade, da parte de leitura, escrita e compreensão, para entender em que momento eles estão e que estratégias a gente vai traçar a partir dali, né? E cada série tem as suas expectativas de acordo com o tempo de exposição que eles têm na língua. Quanto mais tempo de exposição, maior é a expectativa com relação ao desenvolvimento desse conhecimento da língua, tanto nos aspectos do dia a dia, quanto nos aspectos acadêmicos. E aí, aquilo que precisa ser endereçado, cuidado, a gente também vai endereçar e vai cuidar, a depender de cada caso, do momento em que os alunos entram na escola, enfim.
No 5º ano, é a nossa celebração do fim da jornada do PYP. Então, em 2026, a gente vai ter a nossa primeira turma fazendo exhibition. E esse exhibition, esse momento da exhibition, é um momento para o qual vocês, familiares, são convidados. As famílias dos alunos do 5º ano são convidados aí na escola, já tem no nosso calendário. É um momento muito bacana, porque é quando o aluno mostra, por meio de agência, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso nas imagens que eu vou mostrar para vocês, aquilo que eles querem pesquisar. É o primeiro exercício de pesquisa bastante autoral e um pouco mais independente. Então, com a orientação dos professores, os alunos vão montar uma unidade de investigação inteira, vão escolher os temas que eles querem pesquisar e vão fazer aí uma apresentação no final do ano para as famílias. Temos agora também, a partir de 2027, o 5º ano, fazendo pela primeira vez o Cambridge, então isso passa a ser uma prática da escola para todos os 5º anos, a partir de 2027, o espanhol, que entra a partir do 4º ano, Do 6º ao 9º, o que a gente fez? A gente precisa fazer qualquer movimento que a gente faz na escola com responsabilidade, Então, a gente tem alunos que estão vivendo em momentos diferentes, eu acho que essa é uma grande angústia que também nos é trazida como dúvida, e vocês colocaram também nas perguntas como algo que gera, não digo incômodo, mas é curiosidade mesmo, preocupação às vezes. Tá bom, E o meu filho que não pegou essa educação bilíngue desde o começo, como que ele vai fazer? Como que ele está sendo preparado? Ele vai dar conta? Ele vai ter inglês? Então, como a gente tem a escola vivendo momentos de transição ao longo dessa jornada, a gente precisa cuidar também de cada pedaço dessa jornada de uma forma diferente. Então, do 6º ao 9º, os alunos são divididos em 2 grupos menores. O que isso nos possibilita? Nos possibilita intervenções mais assertivas e mais rápidas, dentro de cada um desses grupos. A gente faz uma avaliação, além dessa avaliação externa que a gente faz, a gente tem também todo o background que os professores trazem com relação aos alunos, de habilidades que são mais fortes ou de outras que precisam ser desenvolvidas com um pouquinho mais de cuidado, e a gente faz agrupamentos que são produtivos nesse sentido, Então, os alunos utilizam o mesmo material, eles têm o mesmo currículo e eles têm a mesma expectativa, porque a ideia não é aumentar a distância entre os 2 grupos, mas por meio de estratégias diferentes e diferenciação pedagógica nas aulas, eu consegui dar para cada grupo o que cada grupo precisa, permitindo o avanço dos 2 grupos, para que eles cheguem lá preparados como eles precisam estar. Então, eles são divididos nesses 2 grupos e tem aulas separadas, No 5º, no 6º e no 7º, eles têm 5 aulas em split groups, separadas, e 2 aulas juntos. Nessas aulas que eles têm em conjunto, eles desenvolvem os projetos literários. E no 8º e no 9º, eles têm todas as aulas separadas. Aline, mas por que separados? Porque o 8º e 9º tá ali mais na pontinha que menos pegou essa mudança. Então, para eles também, esse cuidado mais customizado, O programa de literatura se mantém, a avaliação se mantém, e a partir deste ano já, de 2026, eles já passam a fazer o exame de Cambridge ao final do 9º ano, que é uma certificação internacional. Conforme eu falei para vocês já em outros momentos em que a gente conversou, é o exame mais reconhecido internacionalmente, e é validado em qualquer lugar do mundo, seja para eles continuarem os estudos escolares deles, em qualquer país, seja para fazer uma experiência, uma vivência universitária, seja para comprovar a proficiência quando forem entrar no mercado de trabalho. É um exame que tem uma validade eterna, ele não expira, e aí os nossos alunos vão passar a fazer o uso do 9º ano já em 2026, também o dele, não está aqui, mas o dele também, que é o exame de espanhol. E a partir de 2027, eles farão
o exame no 7º ano também. E os alunos que entraram no meio do caminho? E os alunos que, porventura, por qualquer adversidade, tiveram um outro desempenho ao longo do processo. Para esses alunos, a gente oferece o Bridging Program, que é entre aspas, eu vou falar aqui, o apoio de inglês que está acontecendo às sextas-feiras. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque na nossa comunidade, o apoio, ele está mais relacionado, a palavra apoio, né, remete a um programa que está mais relacionado a endereçar alguma dúvida que está mais pontual, que o aluno, de repente, precisa ali de um certo suporte num conceito X, e aí ele vai ter algumas aulas a mais para poder caminhar nesse sentido. O Bridging Program, não, né, que essa organização, esse programa que a gente faz para os alunos às sextas-feiras, que tem um caráter de acelerar mesmo o desenvolvimento da língua, né, por qualquer fator, como esses que eu já mencionei. Se o aluno precisa desse suporte extra, a gente faz com os próprios professores da escola, garantindo as habilidades essenciais, os conceitos que precisam ser vistos, o desenvolvimento da oralidade, da leitura, da escrita, enfim, aí vai depender dessa organização dos grupos. Os grupos já foram organizados e a gente oferece isso para os nossos alunos. Temos também um programa das lideranças, né, do Powerful Leadership, do 6º ao 9º, né, e o programa do 9º e da primeira série do médio, que é o programa no qual a gente leva os nossos alunos para uma imersão no Canadá, para desenvolver uma série de habilidades, como mentalidade internacional, empreendedorismo. Eles têm uma série de aulas num programa que foi especialmente feito por escolas e para escolas IB, né? Os alunos que foram no ano passado tiveram uma experiência sensacional, a gente fez uma reunião sobre isso, iremos novamente esse ano com mais alunos, e a ideia é, né, fazer com que esse programa já né, parte da nossa cultura institucional. E aí eles chegam no ensino médio, né? E aí, quando chega no ensino médio, a gente continua tendo aulas de inglês e inglês, a gente faz, né, a gente oferece a língua inglesa a gente tem 2 padrões, né, de ofertas das disciplinas no ensino médio, no currículo IB. Que a gente chama de standard level e que a gente chama de higher level. O higher level, ele tem a qualidade de um programa universitário, tanto que os alunos que fazem as disciplinas em higher level são dispensados dessa disciplina no ensino universitário. Então, os nossos alunos fazem English higher level, né, no ensino médio, o que já atesta a proficiência. Eles continuam, o que é muito importante mencionar e reforçar, eles continuam desenvolvendo a língua ao longo do ensino médio, né? Então, eles não entram no ensino médio já prontos, não deve ser essa a nossa expectativa, eles continuam desenvolvendo e eles vão ter 3 anos nesse processo, com todo o suporte que a gente vai oferecendo para desenvolvimento dessas habilidades acadêmicas, né? Fazem a avaliação externa para a gente poder entender qual é o nível de proficiência que eles estão. Aqueles que precisam também têm o Bridging Program. Nós temos também o nosso programa de liderança e ações de projeto voluntário. E temos essas 3 últimas disciplinas aí listadas no slide, o TOK Extended Essay, que são muito, muito importantes, que são o coração do Diploma Program, que a gente vai explicar mais para frente. E o processo e o projeto de counseling para ajudá-los na dura tarefa de entender que carreira eles vão seguir, afinal de contas, né? Com todo o apoio da coordenação pedagógica do ciclo, mas a nossa orientação também. Então, vocês podem observar que há um contínuo justamente com a intenção da manutenção da cultura. O aluno, como a Andrea disse, né, muito, muito sabiamente, né, ele não deixa de ser nosso, ou para nós não deixa de ser um valor desenvolver ATLs, Learner Profile, proficiência em língua inglesa, uma mentalidade de desenvolvimento de habilidades sociais, tudo isso para a gente continua sendo valor, o aluno é o mesmo. Então, esses fios condutores, eles se mantêm, né, do 6º ao 9º ano. A gente tem do 1º ao 5º
uma base disciplinar e transdisciplinar. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um trabalho com as disciplinas isoladamente. Então, a gente tem, por exemplo, educação física. A gente tem, por exemplo, artes, que vão funcionar dentro do seu currículo, e nós temos também as outras disciplinas todas emaranhadas, juntas, para poder fazer o desenvolvimento dos conceitos e das unidades de investigação. Eu gosto de dizer que a aprendizagem transdisciplinar, ela é como um bolo, né? Quando você faz um bolo, todos os ingredientes estão ali, né? Ali tem ovo, ali tem farinha, ali tem açúcar, mas eles estão todos misturados. Uma vez que o bolo está feito, você já não consegue mais olhar para ele e identificar exatamente onde está o ovo, exatamente onde está a farinha, porque eles estão juntos, mas todos compondo perfeitamente aquele bolo. Então, é a junção de cada área do conhecimento fazendo este bolo, né? E a gente tem tudo isso desenvolvido por meio das unidades de investigação. Do sexto ao nono, a gente já começa a separar um pouquinho mais. Então, é como se eu estivesse falando de uma salada. Eu olho para a salada, os ingredientes estão ali juntos, né? Mas eu consigo identificar quais são esses ingredientes. Eu consigo observar qual é o alface, eu consigo observar o que é o tomate, eu consigo observar o ovo. Então, eles estão compondo juntos aquela salada, mas eu consigo identificar um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente já desenvolveu as habilidades base, os conceitos e as competências base, para que eles tenham as condições de começar um aprofundamento um pouco maior dentro de cada disciplina. O que não significa que eu não tenha ainda um trabalho em conjunto, quando as disciplinas se juntam nos projetos, que também a gente vai ver, para poder compor, né, um conhecimento maior e mais aprofundado de cada objeto de estudo. E no ensino médio, já mais preparados, já mais maduros, eles já fazem um estudo das disciplinas individualmente, também por meio dos conceitos, né, mas de uma forma mais aprofundada dentro de cada disciplina, dentro de cada eixo. E ao longo dessa trajetória, o desenvolvimento por meio das práticas e das escolhas que os professores fazem, das habilidades de estudo, de conhecimento. Então, a gente passa a chamar isso do sexto ao nono de GOA, vocês já devem ter ouvido falar de GOA, né? Gestão e Organização da Aprendizagem, que estão dentro do guarda-chuva das ATLs, né, que são os Approaches to Learning do IB. E o Learner Profile que se mantém por meio de todas as experiências e vivências que eles vão desenvolvendo. Isso a gente mapeia, a gente organiza, a gente reflete enquanto equipe, quantas e quais foram as oportunidades que a gente deu para os alunos ao longo da escolha que a gente fez junto com eles, de investigação, para que eles desenvolvessem todas essas coisas. Então, o IB é o PYP, né, do primeiro ao quinto, que é o Primary Years Program, é o nome do programa do IB, que vai acontecer nesse momento da fase escolar deles, desenvolvendo todas essas questões que eu trouxe para vocês, né? Então, tem Exhibition, tem as áreas do conhecimento, a gente tem ciências, artes, matemática, social studies, language e educação física, por meio de 6 grandes temas universais, que são estes daqui: sharing the planet, who we are, where we are in place and time, how we express ourselves, how the world works e how we organize ourselves. Então, esses 6 grandes temas vão nortear as nossas escolhas pedagógicas quando a gente pensa na arquitetura das unidades de investigação. O que a gente vai investigar com as crianças, né? O que a gente vai, entre aspas, estudar com eles, né? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como é complexo esse processo, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem os 6 grandes temas que a gente vai organizar em uma ordem que pode funcionar de uma forma diferente para cada ano escolar. Então, às vezes, uma determinada série começa com o tema Who We Are, porque para aquela série faz sentido começar daquela maneira. E uma outra pode começar com How We Organize Ourselves. Isso vai depender das escolhas pedagógicas que a gente fizer. Então, dentro deste grande tema, quais são os conceitos que a gente vai desenvolver com os alunos?
o que da BNCC a gente vai trabalhar com esses alunos? Porque a gente tem normas nacionais de um currículo que a gente precisa garantir, de um conjunto de saberes, de competências e habilidades que a gente precisa garantir para os alunos. Isso vai ser combinado, então a gente junta, né, os conceitos, as competências e habilidades e vai pensar quais são as abordagens que a gente vai desenvolver. A gente vai desenvolver pesquisa, a gente vai desenvolver negociação de ideias, a gente vai desenvolver autogestão, quais são aquelas que a gente intencionalmente vai desenvolver e vai trabalhar com os alunos, qual é a ideia central dessa unidade, qual é a grande ideia que a gente vai investigar dentro deste grande tema. E aí, dentro dessa grande ideia, a gente vai fazer 3 linhas de investigação, a gente vai escolher 3 assuntos para focar, né? E aí a gente vai investigar esses 3 assuntos, né? E todas as áreas entram nesse processo investigativo. Então, língua inglesa entra, ciências sociais entra, língua portuguesa entra, matemática entra, artes, educação física, a depender de cada unidade, né? Então, como é que a gente pode fazer o uso de um conhecimento que está aí no mundo e que se complementa para poder desenvolver essas experiências de aprendizagem. A gente trabalha com a avaliação num formato diferente, então a gente já falou sobre a avaliação num outro momento, mas é uma avaliação que vai informar a aprendizagem, em que momento desse caminho nós estamos, e o que eu vou tomar de ação, né? O que eu vou ter de ação após estudar, entender e saber sobre todos esses pontos, né? Que é o momento da action, que a gente fala no final de cada unidade. O que saber sobre tudo isso, de que maneira isso me transforma, de que maneira eu aplico isso na minha vida, nos meus hábitos, na minha escolha, na minha casa, na minha família, na minha escola, né, e na sociedade em que eu vivo. Então, a gente tem todo esse trabalho nesse ciclo investigativo desenvolvido com as crianças. Então, acho que é muito importante reforçar que a unidade, ela não é um tópico, né, e nem uma sequência de atividade solta. Então, um desenho intencional que vai unir a exigência da BNCC, da nossa base, com a profundidade conceitual do IB. E eu trouxe para vocês aqui o modelo desse esqueleto. Esse aqui é o nosso POI, né, que é o nosso programa investigativo, é revisto anualmente, e aí, não sei se vocês conseguem ver aqui, vou tentar diminuir o zoom só para vocês verem a seriedade desse programa. Então, ele é articulado com todas as habilidades e competências da BNCC, e aqui eu tenho os temas por série, as linhas de investigação, as ideias centrais, quais são as ATLs que a gente vai desenvolver, Self-Management Skills, Social Skills, Thinking Skills, Research Skills, né, como isso vai ser desenvolvido, por ano, por série, por tema, né, tudo bastante organizadinho, dentro de uma sequência temática, que é, conforme vocês podem ver, diferente para cada série. Então, primeiro e segundo ano, por exemplo, estão começando com Who We Are, mas o terceiro ano só vai falar desse tema transdisciplinar aqui em maio, ao passo que o primeiro e segundo, por exemplo, já falaram no início desse ano. Então, isso vai mudar, né, de acordo com o planejamento pedagógico, que é cuidadosamente feito, juntamente aos professores. Aqui tem algumas imagens para vocês verem como é que é essa rotina na sala de aula das crianças, né? Então, aqui são os Learner Profile. Então, quais são os Learner Profiles? O que significa esse Learner Profile para cada faixa etária, né? Então, quando eu sou um communicator, o que communicator significa, né? Como é que um communicator, um bom comunicador, se parece? Isso parece uma pessoa que olha nos olhos da outra quando a outra está falando. E como que ele sounds like? Ele é uma pessoa que escuta, então ele faz silêncio quando o outro está falando. Então, a gente vai explicitamente ensinando, né, o que é ser cada uma dessas coisas,
e os alunos escolhem. Aqui é uma foto de uma parede de uma das nossas salas, né? Então, today I choose to be, e eles pegam o pregador e colocam aqui, com o nominho deles, o que eles querem desenvolver naquele dia. Quais são as qualidades que eles vão se concentrar em desenvolver? E aí a gente traz muito isso para a consciência para eles, né? Aqui na segunda foto, por exemplo, é o nosso mural de investigação. Então, dentro dessa unidade, a gente tem etapas de investigação. Então, tem uma etapa de sensibilização, uma etapa de pesquisa, uma etapa de manipulação das informações. São 6 as grandes etapas, né? E aí, aqui a documentação construída juntamente com os alunos de cada uma dessas etapas da unidade. Bastante pesquisa, bastante mão na massa, né? O que será que eu estou descobrindo aqui, né? Trabalho em grupo, para a gente conseguir desenvolver as habilidades onde um aluno ajuda o outro aluno na construção desse conhecimento. Aulas de arte, de STEAM, né? A própria disciplina STEAM já é uma disciplina por si só, interdisciplinar, né? Aqui as crianças também estavam investigando alguma coisa das plantas e dos animais. E aí, a gente chega no 6º ano, né? Então, como é que faz? Terminamos o programa do PYP, iniciamos o 6º ano, e o que acontece? A gente permanece com a mesma cultura, com os mesmos valores, né? Com outros nomes, alguns com outros nomes, né? Então, a ATL deixa de se chamar ATL, e aí a gente garante, até pelo momento de maturidade que eles se encontram, que são crianças que já conseguem ter ideias mais abstratas, pensamentos mais complexos, a gente começa a ter um momento onde já é mais possível refletir sobre certas coisas de uma maneira mais aprofundada. Então, a gente tem as aulas de Goa, né? E aí esse programa é todo desenhado com expectativas de conhecimento muito bem nomeadas, visíveis e sabidas pelos professores e por toda a equipe pedagógica que trabalha com os alunos, as habilidades de estudo deles. Tem um vídeo muito bacana que eu gostaria de mostrar para vocês sobre isso. Vale dizer que o programa Go é um programa super da Castanheiras, né? Ele já era Castanheiras, independente do IB, e aí, quando a gente junta, né, as duas maneiras de ver o mundo, é mais um reforçador do quanto a cultura da escola é importante, né, e do quanto isso para a gente já era um valor, essa questão da gestão da aprendizagem, da organização dos hábitos de estudo, e aí as duas coisas se somam, se complementam e se aprofundam. Então, unir essas duas abordagens, esses dois valores, foi fundamental no nosso trajeto. Nós continuamos com a aprendizagem conceitual, com os projetos interdisciplinares. Esses projetos interdisciplinares acontecem em língua inglesa, então há todo um processo de escolha de quais temas eles vão querer investigar, com uma equipe com diferentes professores atuando em diferentes frentes para poder desenvolver os conceitos que eles vão desenvolver, né? E aí a gente tem os alunos organizados nesses projetos. A língua, né? Então, o inglês continua muito forte, além da gente ter as aulas em inglês, nós continuamos com aulas de inglês e em inglês da mesma maneira, como eu já falei, e os projetos sociais e de advocacy, que são oportunidades de ser no mundo, né, e de se comunicar nesse mundo também, né, de discutir grandes temas, de saber se posicionar, como argumentar, como negociar, como apresentar suas próprias ideias, e desenvolvendo e amadurecendo, refinando todas as habilidades que são necessárias e importantes para culminar nesse ensino médio, quando eles iniciam aqui o DP, o Diploma Program. Então, aqui, da mesma forma que a gente tem, né, aquela mandala amarelinha do PYP, aqui a gente também tem essa mandala desses eixos estruturantes do 6º ao 9º. Então, um planejamento organizado, né, por grandes ideias. Então, o Understanding by Design é isso, né, quais são as grandes ideias que eu quero desenvolver,
como é que eu vou saber que os alunos aprenderam essas grandes ideias e quais estratégias metodológicas eu vou usar, né? O Learner Profile, os projetos de ação social, então os nossos alunos são constantemente convidados a desenvolver esse protagonismo e fazer parte e contribuir para esse mundo melhor. Então, observem que eles saem de um eixo um pouco mais interno, um pouco mais autocentrado, enquanto eles são menores, e conforme vai sendo possível ser e estar no mundo, eles vão expandindo esse ser e esse estar nesse mundo, por meio dessas ações sociais, né? E o GOA, conforme eu já expliquei anteriormente. Aqui algumas experiências de aprendizagem que eles têm, né? Então, de investigar e de ver essa ciência, essa matemática na prática, de ter as vivências, de conhecer os grandes biomas brasileiros. Então, o PartilCast, que é uma curadoria sensacional desenvolvida para que eles saiam e vejam esse mundo com esse olhar, para que eles tenham oportunidades legítimas de ter essas experiências, porque a aprendizagem passa pelo corpo, né? E aí desenvolver essas memórias, praticar esses conhecimentos, ver esses conhecimentos no mundo, né? Sair da sala de aula, os momentos de assembleia, os momentos do desenvolvimento do respeito pelo outro, respeito pelo trabalho do outro, como é que eu aprendo a me colocar nesse mundo de maneira respeitosa. Aqui também a gente tem um momento muito rico, que é quando a gente convida, né, famílias, pessoas que podem contribuir nesse processo, demonstrando essa parceria, né? Somos todos nós as pessoas que educam as crianças. Então, os professores, as pessoas que fazem parte dessa escola, as famílias, né? Todo mundo aqui contribuindo para essa educação de uma maneira coerente. E aí, os nossos alunos chegam no ensino médio, para o Diploma Program. E eu vou convidar o Cinei, que é o meu grande parceiro nessa jornada do ensino médio, para falar um pouquinho do coração desse ensino médio, que são as disciplinas que compõem o core, que a gente fala, né, o eixo, o tronco, que dá sustentação para o desenvolvimento das outras áreas do conhecimento. E ao final da nossa conversa, a gente responde algumas perguntas. Cinei? Muito obrigado, Aline. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, André, pela introdução que você fez, e a Cláudia também. Então, eu agora, pegando o fio dessa jornada, eu gostaria de convidar a todos para olharmos aqui, em conjunto, para o coração do diploma. Essas 3 disciplinas, que a gente chama de TOK, Theory of Knowledge, Extended Essay, nosso famoso EE, e o CAS, Creativity, Activity and Service, são aquelas disciplinas estruturantes, como a Aline já bem mencionou, que é o tronco, é o coração, é aquilo que vai fazer com que o IB não seja apenas um conjunto de disciplinas, que seja também um projeto de formação. E o que dá esse sentido é justamente essas 3 disciplinas. Então, falando aqui um pouquinho sobre TOK, essa disciplina convida o estudante a refletir sobre como o conhecimento é construído, ou seja, ele pensa criticamente sobre o próprio conhecimento. Então, como que eu sei que um conhecimento ele é diferente de uma crença, como que ele é diferente de um valor, ou como que alguma coisa pode mudar no tempo, ele pode deixar de ser uma crença e se tornar um conhecimento válido cientificamente. Então, são essas as perguntas que os estudantes vão se deparar, e eles vão se confrontar, inclusive, com aquilo que eles aprendem nas disciplinas sobre as quais eu falarei adiante. Então, eles são convidados a pensar criticamente nesse tópico. Na sequência, nós temos o Extended Essay, que é uma monografia de até 4.000 palavras, em que o estudante desenvolve uma pesquisa autoral com supervisão de um professor do DP, sobre um tema que é de interesse individual. Então, é um momento em que ele pode refletir sobre o próprio processo de conhecimento. Então, ele aprofunda, ele pensa com profundidade. Então, é um trabalho bastante gratificante,
porque os estudantes conseguem aprofundar seus temas de interesse. Na sequência, a gente tem um CAS, então é onde que os estudantes aprendem a agir com propósito. Então, saem um pouquinho do pensamento abstrato, saem um pouquinho da reflexão, para poder colocar a mão na massa. Então, eles vão desenvolver experiências reais, vão produzir projetos criativos, atividades físicas e ações sociais, mostrando como que o pensar global pode também ter sua aplicação no local. Então, essa ideia da mentalidade internacional para a IB também, ela só funciona quando o estudante consegue aplicar no seu contexto cotidiano. Então, quando olhamos para esse conjunto, percebemos que o IB forma alunos que pensam, que pesquisam e que agem com propósito, que é essa a principal ideia que gostaríamos aqui de focar. E tudo isso acontece junto com uma formação acadêmica bastante sólida. Como vocês podem ver aqui nessa mandala, nós temos as disciplinas do IB sendo contornadas pela mentalidade internacional, e a gente observa que cada vez mais próximo do centro, a gente tem o core, e a gente tem também o Approach to Teaching e Approach to Learning, dois tópicos sobre os quais a Aline já mencionou, e aqui eu gostaria de focar mais precisamente nas disciplinas. Então, o IB organiza o currículo em 6 grandes áreas do conhecimento, e aqui na Castanheiras nós temos uma oferta bastante consistente dentro de cada uma delas. Quais são essas 6 áreas do conhecimento? Então, a gente tem o grupo A, que é de estudos em língua e literatura, o grupo 1, que é de estudos em língua e literatura, o grupo 2, que é de language acquisition, a gente tem o grupo 3, que é de science, a gente tem um grupo 4, que é de individuals and societies, e a gente tem um grupo 5, que é de mathematics, e a gente tem o grupo 6, que é de arts. Só um adendo, nesse grupo de artes, o estudante ou a escola pode sugerir o desenvolvimento de um aprofundamento numa outra língua de aquisição. E é o que eu vou falar um pouco mais detidamente sobre cada um desses tópicos. Então, nos estudos de língua e literatura, os estudantes cursam português A, que é a língua nativa. Então, essa disciplina é oferecida no nível higher level, como a Aline já mencionou, ela tem um aprofundamento bastante grande, inclusive pelo tempo despendido para essa disciplina. Uma disciplina higher level, ela tem 240 horas obrigatórias, no mínimo, enquanto que uma standard level tem 180 horas obrigatórias, no mínimo. Então, aí no caso, português é uma disciplina que desenvolve leitura crítica, análise de textos literários e não literários, e uma escrita bastante sofisticada. Já no grupo 2, que é de aquisição de línguas, né, nós oferecemos tanto English B, quanto também Spanish B, e ambas no nível higher level. Então, aqui o foco é a comunicação, fluência e uso da língua em contextos acadêmicos reais, preparando o estudante para um ambiente internacional. No grupo subsequente, nós temos Individuals and Societies, e a disciplina que recortamos desse grupo foi Business Management, em Standard Level. Essa é uma disciplina que aproxima o aluno do mundo das organizações, da tomada de decisão e do pensamento estratégico. Já no grupo de ciências, nós oferecemos Biology, Standard Level, com foco na investigação científica, na análise de dados e compreensão de fenômenos naturais. Já no grupo de Mathematics, os estudantes eles cursam Applications and Interpretations, Standard Level. Essa matemática ela tem uma abordagem mais aplicada, conectada a problemas do mundo real, com análise de dados e de raciocínio lógico. Então, quando nós pensamos nessa organização, pensamos muito, inclusive, na nossa comunidade de Castanheiras, e no desenvolvimento desse estudante que tem agência nas suas escolhas e que tem também uma mentalidade internacional já intrínseca e um desejo de empreender e de ser agente da sua própria vida e do seu processo de aprendizagem. E como a IB prevê,
o estudante constrói uma combinação equilibrada entre essas áreas, escolhendo as disciplinas de 2 níveis. Então, precisa fazer 3 disciplinas em Higher Level e 3 em Standard Level. E essa estrutura permite que cada aluno tenha um percurso personalizado, aprofundando as áreas de interesse, mas sem perder a formação integral. Então, quando a gente junta esse conjunto de disciplinas com o core que vimos antes e com a proposta pedagógica da escola, a gente forma um estudante que não só aprende conteúdos, mas que desenvolve autonomia, pensamento crítico e capacidade de atuação no mundo. E eu creio que esse é exatamente o perfil que a gente busca construir aqui na Castanheiras. Esse estudante autônomo com uma mentalidade internacional, mas que também é zeloso nas práticas de intervenção social. Agradeço aqui a atenção de vocês, e se tiverem alguma outra dúvida sobre o DP, eu posso depois esclarecê-las. E como vocês podem ver aqui nessas imagens, temos nossos estudantes do Diploma Program fazendo ações de CAS, arrecadando mantimentos, arrecadando alimentos, para fazerem ações sociais, sobretudo nessas grandes tragédias que a gente tem observado no contexto nacional. E essa prática tem se tornado cada vez mais constante. Inclusive tivemos recentemente o evento esportivo da Escola Castanheiras, em que tivemos a entrada solidária. A arrecadação de dinheiro e a arrecadação de mantimentos fez com que a gente pudesse intervir e produzir a ação da Castanheiras para espaços que a gente não atinge tão de perto. E aqui a gente tem algumas mostras dos nossos estudantes que foram aprovados em instituições nacionais, e algumas dessas grandes universidades, como a gente pode observar, aceitam a nota final do Diploma Program para acesso a essas universidades. E só para poder concluir, retomando, cada uma das disciplinas são avaliadas em até 7 pontos, então tem uma moderação dessas notas, e essas notas elas podem ser acrescidas de até 3 pontos, de acordo com o sucesso e o desempenho adequado dentro do core. Então, no total, eles podem chegar até 45 pontos. Então, os estudantes usam essa nota final para poder aplicar para essas outras universidades, dando aqui uma conclusão para um projeto de vida que vem sendo gestado desde o PYP, desde o ciclo 1. Então, essa jornada que é tão bonita, que é tão bem desenhada, pensada e carinhosamente cuidada por todos os profissionais da Escola Castanheiras, chega nesse ponto. Obrigada, Aline. Só para acrescentar, o que eu acho que é super importante nesse slide de mencionar é que o currículo do IB, né, às vezes pode gerar uma ideia, né, há um inconsciente coletivo que às vezes associa ter acesso ou estudar o currículo IB apenas quando há interesse de estudar fora do país. E a gente vê claramente que não, tanto que as grandes universidades brasileiras privadas já aceitam o diploma do IB, algumas oferecendo um processo de vestibular diferenciado, né, então ao passo que um aluno que não fez o Diploma Program, ele vai ter um processo seletivo no qual ele vai concorrer com 160, 150 candidatos por vaga, né, que é o que os consultores das universidades têm nos dito nos eventos que a gente vai. Um aluno que faz IB e tem uma boa nota, ele vai concorrer com 6 ou 8. Por quê? Né, que a gente tem um processo de entrada no vestibular diferenciado? Por todas as habilidades que esse aluno desenvolve ao longo do processo dele. Então, independente de ele estudar fora do país ou não, ele já é uma pessoa diferenciada simplesmente por ter vivido a experiência do Diploma Program, porque ele desenvolveu habilidades, porque ele acessou conhecimentos de uma forma mais profunda, porque ele consegue se colocar de uma maneira diferente, porque ele consegue se posicionar de uma maneira com maior protagonismo. Então, ele é um aluno diferenciado por ter vivido a experiência, né, por ter tido esse tipo de escolaridade, além da fluência na língua, né, e para aqueles que querem, de fato, estudar fora e estudar em outros países, a gente tem, dessa amostragem que a gente tem de 2025, 2024, 2025, eu estou trazendo, né, nós estamos trazendo dados recentes, a gente teve 4 alunos que, de fato, quiseram estudar fora e foram, e o fato de terem o IB também os coloca num outro lugar
de application process. Então, a depender da universidade, os alunos, eles chegam a pular 1 ano de disciplinas, do curso que eles vão fazer. Tem uma questão da fluência em língua inglesa que eles não precisam comprovar, só o fato deles terem o IB Diploma Certificate, né? Ele já garante o nível de inglês que eles têm, né? Porque é necessário que eles tenham para conseguir passar nos processos avaliativos, enfim. E todo o diferencial que o aluno vai trazer também, né? Então, os processos de entrada de vestibular, tanto no nosso país, quanto fora do nosso país, são diferenciados para os alunos que concluem esse currículo. Aqui alguns dados que eu acho que são importantes da gente trazer, né, Sinei? Então, são fatos importantes, né, que eu acho que é importante compartilhar com vocês. O tanto que o diploma é reconhecido, né, por 4.500 países, por mais de 4.500 universidades, em mais de 110 países, então, universidades de renome na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo todo, e aqui eu fiz um recorte, né, das principais universidades aqui de São Paulo, que são universidades de escolha dos nossos alunos, né, muitos dos nossos alunos também optam por essas universidades, por esses cursos, então isso para eles já é um grande diferencial, né. A ideia, então, não é preparar o aluno apenas para ingressar nas melhores universidades, mas para que eles tenham sucesso, né, na exigência acadêmica de cada uma delas. A Cláudia bem mencionou no nosso último Family School sobre a avaliação, sobre a altíssima porcentagem de alunos que entram na universidade, mas que saem antes de concluir o curso, né? Do número enorme de cadeiras vazias que a gente encontra nas universidades, porque às vezes os alunos até conseguem passar, mas eles não conseguem sustentar o ritmo de estudo necessário, eles não conseguem sustentar as demandas, né, a seriedade, o comprometimento que se faz necessário para que ele conclua essa etapa da vida dele. Então, os alunos nossos, eles já saem com algumas vantagens, graças a todo um projeto de educação que eles viveram na nossa escola. Então, assim, retomando a fala da Andrea no início, a gente tem uma referência internacional, né, que é o padrão IB. A gente tem uma arquitetura inquestionável de excelência, que é revista, está aí com quase 60 anos, já uma jovem senhora, né, e passa por revisões com aquilo que há de mais avançado em metodologia, ensino, recurso na área de educação, mas a gente tem também o que é a grande diferença, que é a maneira como a gente vai fazer isso ser possível, é a maneira como a gente vai concretizar isso na vida de cada um, quais experiências a gente vai escolher dar para os nossos alunos, como a gente vai desenvolver isso nos nossos alunos, que é a cultura da Castanheiras, né? Essa é a experiência autoral, né? É isso que vai fazer, é o como a gente faz, né? Não é só o que, mas o como a gente faz, que faz toda a diferença. Aí a gente perguntou para os nossos alunos assim, qual é o impacto da Castanheiras na vida de vocês? Para a gente finalizar esse nosso encontro, antes de falar um pouquinho de perguntas, porque a gente já se estendeu um pouquinho no tempo, é um assunto super complexo, tem espaço para falar muita coisa, mas a gente fez uma pergunta para os alunos, né? Então, eles responderam, e aí a gente queria finalizar esse encontro com vocês com um depoimentozinho que eles deixaram. Castanheiras me ajuda a ser como eu sou, porque eu consigo ser mais solidário, carinhoso e mente aberta, porque eu consigo respeitar novas culturas e aprendendo línguas vou conseguir ter viagens melhores fora da escola, sendo mais comunicador. Aqui na Castanheiras eu posso me tornar uma pessoa muito mais aberta, mais completa, mais intelectual e vai me ajudar muito a estar mais aberta ao mercado de trabalho no futuro. A Castanheiras também vai me ajudar muito nas faculdades internacionais, no inglês, no IB, que é um projeto muito legal aqui que a gente tem na Castanheiras, que vai me preparar muito melhor para o futuro. Bom, eu acredito que a Castanheiras ela teve um lugar na minha vida no sentido onde esse é o espaço, essas são as pessoas, essa é a comunidade onde eu pude desenvolver as ideias que o IB propõe.
Então ele fala sobre ser indagador, ser curioso, ser empático, mas acho que o principal foi a ideia de motivação. O que eu vou levar do IB para minha vida é a ideia de automotivação. Eu tive gente me apoiando, mas eu precisei ter uma força interna minha para conseguir realizar todos os trabalhos, todas as provas, estudar e tirar a nota boa que eu espero conseguir nessas provas daqui a pouco. Então, eu tenho a impressão de que a Castanheiras ela serviu como um espaço ideal para eu poder desenvolver essas ideias e me automotivar para tudo que eu quiser fazer no futuro, para ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que eu estou feliz comigo mesma. Gente, eu acredito que seja isso, então, né? Vou lendo aqui as perguntas no chat. Eu acho que é inspirador terminar dessa forma, né? Terminar com o depoimento dos alunos sobre como a experiência da Castanheiras transforma quem eles são, quem eles continuarão sendo nesse mundo. A Andréia, eu acredito que tem algumas palavras para fechar o nosso encontro, né, Andréia? Não, gente, não queria fechar o encontro, não. Eu não quero falar uma palavra final, mas eu não poderia sair sem responder, porque eu acho que tem gente com uma angústia no fundo de dois e se sentindo, olhando pela perspectiva da perda. E tem uma pessoa que perguntou até da mandala, vocês não apresentaram a mandala do MYP. A escola não apresentou a mandala do MYP porque a escola não está em processo de certificação no MYP, né? E Então, eticamente a gente também não pode fazer isso. eticamente a escola não faria isso, e isso são normas, o IB é bastante rigoroso em relação a essa utilização que seria uma apropriação indébita no momento que a escola não está autorizada. Mas eu posso responder com bastante propriedade, porque eu implementei e dirigi escola IB, UIP, NYP, e quando a gente pensa nessa, eu garanto a vocês que não existe essa perspectiva do tá faltando para os filhos, que meus filhos estão deixando de ter. O que a escola existe nos meandros da escola, uma ausência dessa auditoria do OIB no Fundamental 2 e ausência dos critérios AIB de avaliação como existe no diploma, né? Só que como eles vão ter esses critérios lá no diploma, não existe perda nenhuma. Então, a partir do 9º ano, a escola teria que mandar avaliações para mediação do IB também. Então, tem outros protocolos que a escola não precisa fazer, porque não é uma escola certificada MIT. Mas, em termos de perda, quando você pensa na formação, em termos de rigor acadêmico, dessa formação integral, eu garanto a vocês que, pelo que a Castanheiras faz hoje, pela minha experiência, não há perda nenhuma, né? Então, vocês têm um copo cheio, tá? Não precisa olhar pela perda. Não existe perda, existem muitos ganhos. E eu, junto com o Guilherme, junto com a Aline, a gente fez toda essa integração, por exemplo, dos Approaches to Learning com GOA. O currículo de GOA do Fundamental 2 é totalmente integrado às habilidades dos Approaches to Learning do IB, né? Então, tá tudo tranquilo, gente. Vocês não estão perdendo nada. Eu sou uma pessoa de fora, que também pode trazer essa informação com credibilidade para vocês, tá bom? Agora, vocês têm uma mandala, não sei se vocês prestaram atenção, vocês têm uma mandala e no centro vocês continuam tendo o Learner Profile, que é o mesmo perfil de aprendiz, que, de novo, não é só para os filhos de vocês, é para todos nós, somos todos aprendizes, né? Porque nós todos não temos aqueles 10 atributos em dia o tempo todo da nossa vida, né? A gente escorrega, então a gente também está em desenvolvimento o tempo todo. Mas a mandala é da escola, não é do IB, entende? Assim como a missão é da Castanheiras, e ela usa a parceria do IB para ficar mais potente, mas a escola é a Castanheiras. E aí, para a última pergunta, desculpa que eu não estou falando os nomes para ser mais rápida, mas para quem fala qual seria a nossa Dream School, a gente precisa pensar que a Castanheiras precisaria ser essa escola.
E a gente, tudo bem, tem escolas inspiradoras no mundo inteiro. E eu sempre que viajo vou visitar escolas, a Cláudia também é assim, eu já visitei escolas com a Cláudia, inclusive, mas a gente tem que pensar que a nossa escola tem que ser uma Dream School, uma IB School de referência, e é super possível, né? Que no Brasil a gente tenha uma das poucas escolas certificadas, que são poucas ainda, mas de referência aí em vocês. É muito bonito pensar assim. No mundo existem várias, mas eu não saberia citar, porque eu também acho que não vem ao caso. O que vem ao caso? A equipe da escola já visitou e vai continuar visitando escolas IB, porque a troca é esperada. E nessa troca a gente aprende muito. Uma escola aprende com a outra. Tá? Mas a viagem para o Canadá já é para uma escola IB. Já é para uma escola IB, inclusive. Então, existem congressos do IB, conferências que a gente vai e a gente também conhece e muitas vezes visita quando vai para esses congressos, né? Então, vocês podem entrar no site do IB, vocês têm várias referências, podem entrar no site das escolas para ver como cada uma tem a sua identidade. Tá bom? Então, eu só queria dar essa fala para vocês se tranquilizarem, porque existe um trabalho muito sério e muito consistente, e esse alinhavo todo feito. Eu acho que aqui tem uma dúvida, né, fechada, que diz o seguinte, né, que o IB é uma coisa bacana, você acha que isso não é rigoroso, mas e não é para todo aluno que se adapta. E eu vou dizer para vocês, ninguém se adapta a coisa boa, né? Todo mundo vai se adaptar a coisa boa. Então, veja, hoje o IB, ele tem um programa absurdo e é um interesse do IB de trabalhar para a equidade, né? E para a diversidade. Quando a gente fala de rigoroso não é a nossa visão de rigor quando nós tínhamos quando estudávamos. O rigor é quando você consegue, e acho que o Pedro trouxe isso na fala dele, ter autogestão. Porque o que fica para você é quando você consegue desenvolver apreço ao conhecimento, né? O IB é muito estudioso e generoso nessa área, porque ele é fundado em 68 e as crianças já eram diferentes, elas não são diferentes agora. E hoje tem muito mais estudos, inclusive do próprio IB, para a diversidade, para a neurodivergência, né? E isso é uma meta do IB. Então, gente, nós não vamos dar menos para ninguém, né? A gente sempre vai olhar para esses estudantes potentes. E o IB é o parceiro que vai olhar para essa flexibilidade, para a gente, que é diferente, a gente confunde rigor com engessado. Ele não é engessado, pelo contrário, ele tem uma flexibilidade porque ele é um centro de estudo sobre aprendizagem pautada, né, com esses pilares todos que vocês viram aí, com toda essa sustentação, e eu não acho que tem aluno que não se adapta, porque eu acho que todo aluno quer ser provocado. Talvez nós tenhamos recursos diferentes para provocar as crianças, né? Mas todo mundo é capaz. Então, vocês sabem como a gente pensa aqui na Castanheira, somos um espaço extremamente plural, né? Queria até que o Sinei complementasse minha fala aqui, Sinei, por favor. Obrigado, Cláudia. Aproveitando esse gancho sobre o rigor acadêmico, eu respondo ao Arthur sobre a questão do alinhamento do currículo. Na verdade, a gente cobre também conteúdos, a gente fez um estudo bastante rigoroso entre aquilo que é cobrado nos principais vestibulares brasileiros e também na BNCC para poder montar nossas matrizes curriculares. Então, os nossos estudantes, eles são pautados, são preparados, a gente tem os exames, como a Aline mencionou, para também prepará-los para os vestibulares nacionais. Então, a gente trabalha olhando para esses dois universos, tanto da certificação do IB, mas também da certificação BNCC, preparando-os para os grandes vestibulares também do Brasil. Então, a gente tem aqui um estudo bastante sério para poder fazer esse tipo de implementação. E eu acho que assim, né, eu queria fechar, né, agradecer às famílias que estiveram aqui conosco até esse horário, e nós tivemos 80 famílias,
né? Estou super feliz com esse número de pessoas participando e eu quero que quem está aqui até agora vá contar para as pessoas o seguinte: gente, foi tão bom ter já uma prosa tão boa, foi tão esclarecedora, né? Porque nós queríamos muito ter essa conversa com vocês. O Family School é um programa importante para a gente. Esse é um tema, né, que a gente sabe que ainda é um processo de apropriação da própria cultura. Então, temos 80 famílias, pessoas aqui, né, ouvindo isso, fazendo perguntas, demonstrando interesse, é muito satisfatório, porque a equipe trabalhou muito para fazer essa formação, né? Queria agradecer a Aline, né, a Andréia, que apoiou, Cinei, a equipe de comunicação, que também foi lá, a gente ontem estava conversando, não, tudo bem, é possível. Então, eu acho que é sobre isso, né? Trabalhar em cima do impossível todos os dias, mas para que vocês tenham mais informação sobre tudo que é capaz, nós somos capazes, com o apoio de vocês, de proporcionar às crianças. Muito obrigada, quero me despedir aqui para todo mundo poder descansar, tem criança para acordar ainda. Um abraço, um beijo, obrigada aí por todos até esse horário. Amanhã quer ver todo mundo na escola, hein?